Há uma imagem na primeira leitura de hoje, apresentada pelo profeta Elias, que é muito interessante, muito rica. Elias se volta para o povo de Israel e diz assim: até quando andareis mancando com 2 pés? O que exatamente ele quer dizer com essa história de andar mancando com 2 pés? No tempo do profeta Elias e, de modo geral, ali ao longo da trajetória de muitos profetas, sobretudo os profetas antes do exílio, os profetas eram sempre enviados por Deus para anunciar e, na maioria das vezes, denunciar uma situação de infidelidade na relação daquele povo com Deus. E essa infidelidade se dava, sobretudo, na idolatria, o culto a outros deuses de povos vizinhos e povos pagãos. No caso do profeta Elias, o problema ali está no contato com os cananeus. Os cananeus habitavam uma terra que era, do ponto de vista da fecundidade, melhor do que a terra habitada pelos judeus. E os cananeus prestavam culto aos Baals. Os Baals eram os deuses da fecundidade. Via de regra, em virtude das condições climáticas, das condições de terra, os cananeus plantavam e colhiam, e os judeus nem sempre colhiam. Isso acabava sendo uma tentação para os judeus, do tipo: por que não prestar culto aos Baals e garantir a nossa colheita? Se o Senhor de fato fosse o nosso Deus, Ele não permitiria que a gente plantasse e deixasse de colher. E essa era uma tentação que estava sempre ali a rondar a fé dos judeus. Quando o profeta Elias hoje diz assim: até quando vocês vão ficar andando, mancando com os 2 pés? Ele está dizendo aquela coisa: vocês têm um pezinho cá, na fé do Deus de Israel, da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, mas vocês têm um pezinho lá, nos deuses pagãos, sobretudo os Baals da fecundidade. E vocês precisam decidir, ou lá ou cá. Jesus no Evangelho, não no Evangelho de hoje, mas Jesus mais tarde chega a formular isso de maneira bem explícita, dizendo: não se pode servir a 2 senhores, ou você ama um e odeia o outro, ou serve a um e não serve ao outro. Elias então fez o seguinte: vamos observar e resolver de vez esse problema. Elias mandou chamar os sacerdotes de Baal e disse o seguinte: olha, nós vamos trazer aqui 2 novilhos, um novilho estará comigo e o outro novilho estará ali com os sacerdotes dos deuses cananeus, os Baals. Primeiro vocês, que são em maior número, vão rezar. Nós vamos fazer aqui um lagar, uma espécie de uma área em volta assim que a gente limpa. Vamos, sem colocar fogo embaixo, colocar ali em cima o novilho. E vocês vão rezar. E depois eu vou rezar. O Deus que queimar o novilho, o Deus que responder à oração, é o Deus verdadeiro. Primeiro foram então os sacerdotes dos Baals, rezaram, e Elias até foi um pouco irônico. Elias diz assim: não, fala mais alto, talvez ele esteja ocupado, talvez ele seja surdo, ou esteja cochilando. E aí os sacerdotes cananeus ali rezando, e nada. Quando foi a vez de Elias, Elias mandou molhar o novilho, para dificultar ainda mais o processo de incineração do novilho.
e rezou ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E como diz uma musiquinha que a gente cantava para as crianças na catequese, Elias orou e o fogo desceu. Quando Elias orou, o fogo desceu e queimou a oferta. E aí Elias então, e todo o povo ali, parece ter chegado à conclusão de que o Deus dos patriarcas é de fato Deus verdadeiro, ou seja, que não tinha sentido andar manco dos dois pés, mas que era necessário fazer uma escolha definitiva pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, e o critério foi exatamente o agir de Deus. A ausência do agir de Deus na oração dos sacerdotes de Baal e o agir de Deus na oração de Elias. O mesmo acontece, não o mesmo exatamente, mas quando Jesus no Evangelho, chama a atenção ali, pertinho da conclusão do Sermão da Montanha, Jesus disse que ele não veio acabar com a lei, ele não veio abolir a lei, ele veio aperfeiçoar a lei, dando pleno cumprimento à lei. Penso que a palavra de hoje convida a gente a uma confiança destemida, uma confiança desafiadora na providência divina. Nós acompanhamos 3 textos de Elias confiando na providência divina. O primeiro, quando ele ficou na caverna e foi socorrido pelos animais, pelos pássaros, e socorrido porque tinha uma fontezinha lá. Depois, quando ele foi ao encontro da viúva e o filho da viúva de Sarepta. E hoje, quando ele usou uma fé destemida e disse, vamos, Deus age, vamos confiar, Ele fará acontecer. E a palavra de hoje, de alguma forma, nos pede, ao nos preparar com esses exemplos tão interessantes da providência divina, através da natureza, através das pessoas, e a providência que nos vem através de nossa confiança, que não envolve a mediação de pessoas, que não envolve a mediação da natureza, mas envolve a nossa confiança do tipo, eu confio e Deus não vai me desamparar. E a gente até desafia situações de nossa vida que de alguma forma seriam situações para abalar e sacudir a nossa confiança. Mas a gente desafia essas situações que poderiam nos derrubar com a confiança no nosso Deus. É exatamente essa batalha que Elias trava hoje e da qual ele sai vencedor, porque confiou. De alguma forma está sendo dito para nós estamos sendo convidados hoje a entender que mesmo quando a gente não tem uma mediação visível, elemento da natureza, pessoas que socorrem, a gente é convidado a confiar na providência e na ação divina. Confiemos, portanto, na providência de Deus. Ele age em nossa vida. Não duvidemos disso. O nosso Deus age em nossa vida. Não nos abandona. Jesus diz que ele veio dar pleno cumprimento à lei, de modo que ele é para nós o nosso porto firme, seguro, nosso esteio, nossa segurança, nosso amparo, nossa fortaleza, nosso arrimo é o nosso Deus.